um privilégio estar aqui com você mais um dia. E é uma bênção muito grande poder saber que nós somos uma família, filhos do mesmo Pai, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Nesses dias nós temos falado sobre um título, e o título é Isaac. Fala comigo, Isaac. Não é Isaac o filho de Abraão, mas é Isaac com C. E Isaac significa uma sigla. Para você que estava aqui, vamos falar o que significa. Letra I, intimidade. Letra S, santidade. Letra A, autoridade. Letra C, conquista. Nós temos aprendido nesses dias, então, que uma vida de intimidade com Deus nos leva a viver uma vida de santidade. E uma vida de santidade nos dá muita autoridade. E que a autoridade nos leva à conquista. Amém? Agora, se você não estava aqui nas segundas-feiras, se você não vem nas segundas-feiras, meus pêsames para você. Porque segunda-feira é o dia da comida mais grossa um pouco, né? Então, na segunda-feira, nós continuamos falando sobre Isaac, mas com alguns pontos mais específicos. Eu quero repetir alguns pontos para você aqui. Por quê? Porque na semana passada nós aprendemos que intimidade nos leva à santidade, santidade nos dá autoridade, autoridade nos leva à conquista. Né? E nós falamos do segredo da vida de homens que conquistaram tantas coisas como Noé, como Abraão, como José, como Davi. Homens que tinham autoridade, que andavam em santidade, porque tinham intimidade com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. A Bíblia diz que Deus era com José. Você está entendendo? Então esses homens conquistaram tanto porque tinham tanta intimidade com Deus. Agora a pergunta é: como que eu faço para ter intimidade com Deus? Não é? Para ser um amigo íntimo de Deus. Então, na segunda-feira nós pontuamos muitas coisas, eu não vou falar tudo, mas eu quero pontuar algumas coisas. A primeira coisa, para você ter intimidade com Deus, você precisa ter temor. Fala comigo, temor. Irmãos, temor não é uma coisa que você necessariamente tem que nascer com ela, que você herda de berço, nada disso. Temor é uma coisa que se aprende. Nós podemos aprender a ter o temor de Deus. Temor é a parte boa do medo. Existe o medo ruim, que é aquele que te paralisa, que não deixa você sair de casa, mas existe o medo bom, que é aquele que não deixa você sair correndo daqui e atravessar a Silas Munguba sem olhar para um lado e para o outro, porque você sabe que você pode ser atropelado. Esse é um medo bom. Então ter o temor de Deus é isso, você ser uma pessoa temente a Deus. Você não pode ter intimidade com Deus, ter um relacionamento profundo com Deus, se você não for uma pessoa temente a Deus. Você deve temer a Deus, amém? Então Salmo 25, do verso 12 em diante, diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para quem? Para os que o temem. Você teme ao Senhor? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, primeira coisa, se você quer ser uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, tem relacionamento profundo com Deus, você quer ouvir a Deus, você quer falar com Deus, você quer ouvir a Deus, você quer se relacionar com Deus, você precisa ter temor. Uma segunda coisa que nós pontuamos aqui na segunda-feira: se você quer ser uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma coisa muito importante é a decisão de quem você quer ser. Se você quer ser apenas mais um, se você não se importa muito com os valores que regem a sua vida, você quer ser igual a todo mundo na sociedade, então você não vai ser uma pessoa que tem intimidade com Deus. Uma coisa importante para você ter relacionamento profundo com Deus é você decidir quem você quer ser. Você quer ser alguém relevante na sua geração? Você quer fazer algo importante na sua geração? Você quer viver uma vida regida por valores do reino de Deus, por respeito ao próximo, por amor ao próximo, por compreensão ao próximo? Você quer ser uma pessoa altruísta? Você é aquele que deita na lama para o outro passar com os pés limpos? Você é aquela pessoa que se sacrifica pelo outro? Você é uma pessoa que quer fazer história? Você sabia de uma coisa?
nós vamos investir muito esse ano aqui na igreja em formar líderes. Sabe por quê? O mundo está ausente de líderes. Há uma crise de liderança no mundo. Porque no mundo que nós vivemos, líderes hoje são aquelas pessoas que se beneficiam dos liderados. No nosso país, por exemplo, os líderes do nosso país estão vivendo uma vida cheia de regalias e de luxo, em cima do imposto cobrado dos pobres. Essa é uma liderança errada, é uma liderança contrária àquilo que Deus nos ensinou. A liderança que Jesus nos ensinou é uma liderança que se sacrifica, que ama o próximo, que se importa com o próximo, que não se importa de se sacrificar pelo outro. Deus vai levantar na nossa geração muitos líderes que seguem a Jesus, seguem o exemplo de Jesus, se sacrificam pelo povo, se sacrificam pelas pessoas. Então, se você quer ter intimidade com Deus, uma coisa, amado, muito importante, é você ter em sua mente quem você quer ser. Amém? Mais 2 pontos. Se você quer ter intimidade com Deus, o terceiro ponto é organização. Fala comigo, organização. Quando Deus foi criar o mundo, a primeira coisa que Ele falou foi: haja luz. Você precisa ver para organizar as coisas, tudo no seu devido tempo. Você não será uma pessoa de intimidade com Deus sem organização. Nesse terceiro ponto, nós vamos colocar 4 subpontos aqui. 3.1, tenha uma agenda. Você quer ser uma pessoa com intimidade com Deus? Tenha uma agenda. Eu estou repetindo alguns pontos de segunda-feira aqui. Amém? Segunda coisa, só falar um ponto. Não é ter uma agenda para ficar na gaveta, não. Não estou falando de uma agenda de papel. Eu estou falando de uma agenda ou de papel, ou no seu telefone, ou no seu tablet, em algum lugar onde você possa anotar aquilo que você deve fazer, as suas prioridades. Tenha uma agenda. 3.2, priorize o importante da sua decisão. Ou seja, se na sua decisão você decide: não, eu vou ser uma pessoa de Deus, eu vou ser um homem diferente da minha geração. Então você sabe que para ser um homem de Deus, você precisa ter tempo a sós com Deus. Então você põe na sua agenda: tempo a sós com Deus, todo dia, sozinho no meu quarto, de tantas às tantas horas, orando, de tantas às tantas horas, lendo a Bíblia. Todos os dias, de tantas às tantas horas, eu vou ter comunhão com as pessoas. Porque a igreja não pode ser igreja se ela não viver os 4 pilares da igreja primitiva, que é perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se nós não vivermos essas 4 coisas, nós não somos igreja. Então, isso precisa estar na sua agenda. Você coloca lá o que é importante. 3.3, anote suas tarefas diárias por uma semana. Isso aqui é muito importante. Então, você decide que você vai ser um homem de Deus hoje, e você faz a sua agenda. Muito bem, amanhã você acorda e toma café. Coloca lá, anota. Tomei café, orei, entrei no Facebook, tantas horas, entrei no Instagram, tantas horas, entrei no WhatsApp, tantas horas, voltei no Facebook, tantas horas, assisti o Faustão. Você anota tudo. Por uma semana, é um conselho que eu te dou: anote tudo o que você fizer. E no fim do dia, você abre a sua agenda. É o 3.4, abre a sua agenda. E abre as suas anotações e compare as suas tarefas diárias com a sua agenda. Na minha agenda eu tinha falado que eu ia colocar aqui tempo a sós com Deus, mas vamos ver na prática. Na prática eu fiquei no Facebook. Na minha agenda eu coloquei aqui que eu iria ter comunhão com os irmãos, mas na prática eu assisti o Faustão. E aí você vai riscar aquilo que não é importante. Decidir: isso eu não faço mais, aquilo eu não faço mais, isso eu não faço mais, ou isso eu preciso dedicar menos tempo a isso, preciso dedicar menos tempo àquilo outro. E você vai colocar a sua agenda de uma forma que a sua agenda te ajude a ser o homem e a mulher de Deus que você deseja ser. Amém? Ponto 4, estou repetindo algumas coisas de segunda-feira. Ponto 4, disciplina. Fala comigo, disciplina. Irmãos, disciplina é fazer o que a sua carne não quer para alcançar o que você quer. Amém? Disciplina é fazer aquilo que a sua carne não quer para alcançar aquilo que o seu espírito quer, aquilo que Deus plantou dentro de você. Então, 4.1, deixe a sua agenda ter mais autoridade do que a sua carne. Isso aqui é muito simples de entender. Você coloca lá na sua agenda: 6:30 da manhã, eu vou orar. Certo? Muito bem. Aí você coloca na sua agenda, coloca seu celular para despertar. Às 6:30 da manhã, aí o que sua carne faz?
Só mais 10. Aí você acaba de apertar o botão, fecha o olho, mas já. Aí, meu Deus do céu. Você acha que é só a sua carne que é assim? A minha também é. Você não poderá ser um homem ou uma mulher de Deus até que a sua agenda tenha mais valor e fale mais alto do que a sua carne. Você colocou algo importante na sua agenda, não deixa a sua carne falar, eu quero dormir. Hoje eu não estou afim, hoje eu não estou afim. Isso é carne. A carne luta contra o Espírito de Deus. Não deixe isso acontecer. Deixe a sua agenda mandar mais que a sua carne. Amém? 4.2. Não troque o importante pelo urgente. Amém? Por exemplo, eu sou pastor. Na verdade, eu não sou um pastor, mas eu estou sendo pastor. E como pastor aqui na igreja, o que você acha que são as coisas que eu mais devo fazer? Hein? Pode falar. O que você acha que eu, como pastor, mais devo fazer? Orar. Ler a Bíblia. Acertou em cheio. Atos capítulo 6. Eu não posso abandonar o ministério da palavra e da oração, nem para servir às mesas. Isso é prioridade número 1. Se alguém aqui da igreja ora 1 hora por dia, eu tenho que orar mais. Se você que é membro da igreja lê 5 capítulos da Bíblia todo dia, eu não posso ler 5, eu tenho que ler mais, e eu não posso só ler, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que investigar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que aprender, é a minha prioridade. Então, amados, muitos e muitos dias, há muito tempo na minha vida, que eu tenho estado horas e horas e horas e horas e horas e horas, todos os dias, na presença de Deus, fechado, orando, adorando, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, escrevendo a Bíblia, por muitos dias, por muitos anos, eu estou assim. Muitas e muitas vezes, eu já passei dias em que eu não fiz outra coisa. Só orei, li a Bíblia, orei, li a Bíblia, orei e adorei. Só isso. Mas você sabe que isso é importante na minha vida. Por causa do que eu faço, isso é muito importante. Mas você sabe que muitas vezes chegam coisas urgentes para eu fazer. E as coisas urgentes, não é assim? Coisas urgentes? Elas vêm para me tirar do importante. Então eu preciso decidir. Eu vou ser um bombeiro que vou viver apagando o fogo da urgência dos outros? Ou eu vou ser um homem de Deus que vou priorizar o que é prioridade? É muito comum alguém falar, pastor, preciso de você. Amanhã. Às 9 da manhã. É muito comum eu responder, filho, por nada nesse mundo, eu marcaria um compromisso amanhã às 9 da manhã. Eu posso estar com você meio-dia. Ô pastor, por favor, vai às 9. Por quê, filho? Ah, pastor, porque meio-dia eu estou trabalhando. E eu sempre tenho respondido uma coisa, então nós temos 2 opções. Ou você falta o seu trabalho ou eu falto o meu. E eu vou te dizer, eu não vou faltar o meu. Isso parece radical demais. Um homem chamado David Yong-Shu, um dos pastores mais importantes do planeta Terra, por muitos e muitos anos. Pastor da igreja que foi durante muitos anos a maior igreja do mundo, com 1 milhão de membros. Pastor David Yong-Shu, um dia, a esposa do presidente do país dele, da Coreia, eu não lembro se é presidente, se é outra coisa, Coreia do Sul, ela ligou no celular dele à tarde e falou com ele, olha, pastor David, o senhor precisa demitir sua secretária. E aí ele falou, por quê? Aí ela falou, a esposa do presidente falou, porque hoje o meu marido, que era o presidente, eu não lembro se lá é presidente na Coreia do Sul, o meu marido
ligou para você várias vezes hoje de manhã com algo urgente e sua secretária falou que não iria atender. Falou que você não ia atender o presidente. E aí ele falou, olha, eu não posso demitir minha secretária, porque ela está certa. Eu fui quem falei com ela para que ela não me chamasse de jeito nenhum, se ninguém me chamasse. Aí a esposa do presidente falou assim, mas é o presidente da Coreia do Sul que queria falar com você. E o pastor David falou assim, mas é que eu estava em uma reunião com o presidente de todo o universo. Então, se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, defina suas prioridades e tome cuidado com as urgências, para você não ficar toda hora parando o que é importante para resolver algo que é urgente. Amém? Muito bem. Isso é para situar um pouquinho você e para te dar coisas práticas. Isso foi falado aqui com muito mais detalhes na segunda-feira. Agora, hoje, eu quero continuar falando sobre isso de uma maneira muito importante para você, porque o nosso coração pode ser um pouco enganado se nós não tomarmos cuidado, mas o seu coração não vai ser enganado em nome de Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos com essa sigla Isaac, que Abraão conquistou, que Noé conquistou, que José conquistou, que Davi conquistou, porque tinham muita autoridade, porque andavam em santidade e tinham intimidade com Deus. Agora, pode acontecer algo muito ruim, é você pensar assim, então como eu quero conquistar, então eu vou buscar ter intimidade com Deus. Porque se eu tiver intimidade com Deus, então eu vou conquistar. Aí você caiu num grande erro. Num grande erro. Porque intimidade não é um meio para alcançar outras coisas. Então repete comigo aí, intimidade é o alvo. Fala de novo, intimidade é o alvo. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para você ter relacionamento profundo com Deus. O fato de você ter que ter intimidade para conquistar, não pode fazer com que a intimidade seja um meio para alcançar um fim que é a conquista. Você não pode ter a intimidade com Deus visando usar essa intimidade para alcançar algo. Você gostaria de saber que alguém usou você? Sabe, já ouviu falar no golpe do baú? Aquela pessoa que casa com alguém só para tomar o dinheiro dele? Já ouviu falar disso? Você acha que isso é bom? Deus não quer ter intimidade com alguém que quer apenas usá-lo. Esses homens conquistaram muitas coisas, mas ambição nunca foi a intenção dos homens que tiveram intimidade com Deus. Você está entendendo? Amém? Pense numa coisa. Um dia, Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés, você não pode mais entrar na terra prometida. Você não vai mais entrar naquela terra. Você vai levantar outro homem em seu lugar, Josué. E Josué vai fazer o povo entrar na terra. Mas você, não, Moisés, você não vai mais fazer isso. Pensa comigo, naquela hora, Moisés perdeu todo o propósito para o qual ele estava vivendo. Ele perdeu toda a missão na qual ele estava investindo a sua vida. Porém, Moisés não parou de ser obediente, submisso e amigo de Deus. Porque Moisés não estava com Deus por causa da missão. Moisés estava com Deus por causa de Deus, por causa do temor a Deus. Então, meu amado, quando Davi estava tendo intimidade com Deus, se relacionando com Deus, Davi não estava usando desse relacionamento para se tornar rei de Israel. Ele nem sabia que ia se tornar rei de Israel. Às vezes algumas pessoas falam, pastor, eu queria ter mais tempo para adorar a Deus, mas eu não tenho. Irmãos, Davi era tão intenso, que ao que tudo indica, o pai de Davi não era bonzinho com ele não. O pai de Davi colocava ele para ralar. Mas sabe o que acontecia? Davi ia trabalhar. Ele tinha que levar o seu cajado de pastor, ele tinha que levar a sua funda para tacar pedra nos bichos, mas ele nunca deixava de levar a sua harpa. Ele saía carregando a sua funda, o seu cajado e a sua harpa.
E ele estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas, atento às ovelhas, mas estava lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Adorando a Deus e olhando as ovelhas, trabalhando com uma vida de adoração. Ele não adorou e teve intimidade com Deus para ser rei. Ele adorou e teve intimidade com Deus porque amava a Deus. Davi prosperou, mas muito antes de prosperar, como um simples pastorzinho, ele estava lá, tendo intimidade com Deus. Então, meu amado, nunca permita que o seu coração queira usar a intimidade com Deus para que você prospere, para que você conquiste. Não. Às vezes o seu coração vai tentar te enganar para que você pense em Deus como se Ele fosse um supermercado onde você vai para suprir suas necessidades. Estou precisando disso, vou lá no meu supermercado. Estou precisando daquilo, vou ali falar com Deus. Nunca pense assim. Deus supre nossas necessidades? Supre, mas não como um supermercado. Ele supre como um pai. É diferente. Porque quando você pensa em Deus como um supermercado, você só pensa no produto que Ele pode te dar. Mas quando você entende que Deus é o seu pai, ainda que Ele não te dê nada, a coisa mais preciosa que o seu pai pode te dar é a Ele mesmo. Sabe que às vezes eu estou com o meu filho e eu faço essa pergunta para ele: filho, amanhã nós estamos de folga, domingo, o que você quer fazer? Pai, ficar junto com vocês. Mas você quer ir em algum lugar, filho? Você quer ir numa praia? Ele fala, tanto faz, a gente estando junto. Filho que tem uma boa referência de pai, é isso que ele quer, estar junto com o pai, ponto final. Não é pelo que o pai pode dar. Todo mundo aqui já sabe que eu vivo dando dinheiro para os outros, né? Eu não sou bobão, não. Não estou falando que os outros vêm, me enganam e tomam meu dinheiro, não. Mas pessoas que têm necessidades, eu vivo suprindo a necessidade dos outros. Então, muitas e muitas vezes, quando vai chegando perto do final do mês, eu não tenho dinheiro mais. E aí, eu não uso cartão de crédito, não uso essas coisas. Aí, às vezes, o meu filho tem as economias dele, ele fala, pai, hoje eu vou pagar a janta. E aí, o meu filho paga a janta. Sabe por quê? Porque filho não está com o pai só para que o pai supra as suas necessidades. É um relacionamento, uma vida de amor. Agora, quando o seu coração quiser te levar para esse outro lado, de tratar a Deus como se Deus fosse só, Deus é o armazém da bênção, Deus só vai... Irmãos, aprende isso. Você pode trabalhar com o seu coração, para que o seu coração não veja Deus dessa forma. Quando esse pensamento vier, lute contra esse pensamento, domine esse pensamento, expulse esse pensamento da sua vida e coloque o pensamento certo no lugar. Deus é meu Pai. Você lembra de Jó falando? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor falou com Caim assim em Gênesis 4:7, olha lá. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Fala comigo assim, cumpre a mim dominar o meu desejo. Irmão, seja sincero, você acha que de vez em quando eu não tenho vontade de xingar um e outro, não? Hein? Eu aqui, o pastor, hein? Porque tem gente que é encrenca, rapaz. Tem gente que é difícil demais. Tem gente que você ama a pessoa. Você quer levar a pessoa para o céu, mas ela quer pular de cabeça no inferno. Aí a carne dá vontade de falar assim, então vá, miserável, morre. Mas eu falei agora há pouco que se você quer ser um homem de Deus, você precisa deixar que a sua carne não fale nada, que a sua carne morra, que você se humilhe e obedeça a Deus. Em vez de falar, vá miserável, morra, você vai falar, eu vou continuar investindo em ti, porque você é precioso para mim, eu não desisto de você, eu vou continuar insistindo que eu te amo e eu quero que você vá para o céu comigo. A carne que é outra coisa, mas cumpre a você dominar o desejo da sua carne. Amém? Nós não precisamos ter medo de nos relacionar com Deus. Romanos 8,15 diz assim,
Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Fala comigo, clamamos. Às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós nem sequer prestamos atenção nas palavras que estão lá. Clamamos, Abba Pai. Essa palavra clamamos no grego é a palavra craso, que significa grasnar. Do grito de um corvo, gritar, berrar, vociferar, clamar ou pedir por vingança, chorar, chorar alto, falar com uma voz alta. Nenhum dos significados dessa palavra, no grego, essa palavra craso é falar. Ela não significa falar em hipótese alguma. Em nenhuma hipótese ela significa falar educadamente, falar baixo. Aqui está falando que você recebeu um espírito de adoção, através do qual você pode falar, Pai! Pai! Chora que o papai compra, filha. Você precisa saber de uma coisa. Nós vivemos na geração mais órfã que o Brasil já hospedou. Nunca houveram tantos órfãos como existem agora na nossa nação. O que são órfãos? Pessoas que crescem sem a referência de pai e mãe. Tem todo tipo de órfão. Se eu pedir para ficar de pé aqui, se eu pedisse para ficar de pé aqui, todas aquelas pessoas que não vivem com pai e mãe na mesma casa, 50% desse auditório ficaria de pé agora. E do outro 50% que vive com pai e mãe, grande porcentagem ainda não tem dentro de casa uma referência correta de pai. Isso é muito complicado. Sabe por quê? Quando eu ia para a fazenda do meu pai, lá em Minas Gerais, eu gostava muito de ir buscar timburé. Eu adorava. Era algo que me dava prazer buscar timburé. Você gostaria de buscar timburé comigo? Sabe que é complicado você lidar com algo que você não conhece. Timburé é um peixe. Nós pescávamos esse peixe lá e eu gostava demais. Mas como que você vai saber se você quer ou se você não quer algo que você não conhece? E de repente Deus se apresenta dizendo que quer ser seu pai, mas você não sabe o que é um pai de verdade. Você não sabe o que um pai faz. O que um pai pode e deve fazer. Você não sabe como se relacionar com o pai. Quando Jesus foi para o Getsemane, de todos os evangelhos, o que eu mais gosto é a versão de Lucas. Lá em Lucas 22, 39 diz que, como de costume, Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. Fala comigo, como de costume. Sabe aquela coisa que você faz todo dia, sempre, é um costume na sua vida? Irmãos, a Bíblia relata muitas vezes Jesus por horas e horas, e horas e horas e horas, subindo a montanha. O que ele ia fazer lá? Ele já respondeu essa pergunta. Ele ia ficar com o Pai. Ele ia estar com o Pai. Ele ia ouvir o Pai. Ele ia ver o Pai. Se relacionar com o Pai. Você sabe que muitas pessoas estão aqui no meio de nós, mas elas não se relacionam com o Pai. Elas nem sabem direito o que é se relacionar com o Pai, porque elas nem sabem direito o que é ter um Pai. Mas a Bíblia diz, meu amado, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Deus não quer te chamar de qualquer coisa. Deus não quer que você coloque ele numa caixinha e invente um tipo de Deus. Você não precisa inventar um tipo de Deus, porque já existe o Deus e ele é Pai.
pai. Ele quer te chamar de filho. É esse o Deus que nós servimos. Como você se relaciona com Deus? Como você aprendeu a se relacionar com Deus? Eu tenho 3 filhos. Um deles está ali agora. Como você acha que ele se relaciona comigo? Como você acha que Deus quer que você se relacione com Ele? Eu vou chamar meu filho aqui. Vem cá, meu filho, por favor. Ele é um pouco tímido, viu, gente? Ele está aprendendo. Esse é o meu filho. Eu vou fazer uma coisa aqui. Imagine que esse tapete aqui, ele é o colchão da minha cama. Eu estou lá fazendo o que de costume eu faço na minha casa. Então eu estou lá lendo a minha Bíblia. E de repente, o meu filho quer falar comigo, ele quer conversar alguma coisa comigo, ele quer brincar, sei lá, ele quer fazer alguma coisa comigo. E eu estou aqui dentro do meu quarto. Como você acha que o meu filho vai lidar com essa situação? O que você acha que ele vai fazer? Eu estou lá no meu quarto, lendo a minha Bíblia, ou fazendo qualquer coisa do tipo. O que você acha que ele vai fazer para falar comigo? Então, eu vou falar algo, meu filho, você vai fazer exatamente o que você faria se eu estivesse lá no meu quarto agora, tá certo? Então, você pode fazer o que você faria se eu estivesse lá no meu quarto, lendo a minha Bíblia. Está ficando cada vez mais difícil. Ele está ficando grande e forte. É isso que ele faz. Na minha casa. Porque ele é meu filho. Ele pode estar em qualquer lugar que eu estiver. Eu faço qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Para protegê-lo. Para que ele se sinta guardado, protegido. Eu faço qualquer coisa por ele. Ele já sabe que tem uma regra lá em casa. Tudo que é meu é dele. De fato. Meus perfumes, meus relógios, minhas roupas, meus tênis, meus sapatos, meus instrumentos musicais, tudo que eu tenho é dele, tudo. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço pensando nele, em fazer o melhor para ele, em dar o melhor a ele, em dar a ele a melhor educação, que ele seja maior do que eu, que ele seja melhor do que eu, que ele faça coisas maiores e mais importantes do que eu, porque ele é meu filho. E você se lembra quando eu disse que quando eu estou no meu lugar secreto, às vezes alguém quer que eu faça algo urgente, mas eu não faço porque estou fazendo algo importante? Se esse garoto gritar, eu paro o que eu estiver fazendo até no meu lugar secreto, para ir atendê-lo, porque ele é meu filho.
Se ele clamar, eu estarei lá. Ele tem uma casa para voltar. Ele tem alguém a quem recorrer. Ele tem um colo para deitar. Ele deita no meu colo. Ele dorme comigo na minha cama, muitas vezes. Eu beijo ele. O outro está olhando lá. Vê se ele quer vir cá, amor. Eu acho que ele vai ficar com vergonha. Vamos tentar não fazer barulho para ver o que ele vai fazer. Vamos tentar não fazer barulho. Esse papai. Alô? Eu não sei qual é a referência que você tem de pai. Mas Deus disse que é assim que Ele gostaria que você clamasse. Abba, Pai. Não é para você viver só. Não é para você viver uma religião. Você lembra como Jesus ensinou a orar? Pai nosso que está no céu. Pai. Hoje eu quero fazer um convite para você. Para você mergulhar nessa vida de ser um filho de Deus. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos onde você está.